Todos sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Via Aérea Invictus. Nessa aula, a gente vai falar especificamente sobre o checklist de intubação. E quando a gente falou na aula anterior sobre o protocolo Approach, cada uma das letras tem um significado, o checklist de intubação deve ser realizado aqui na letra P, no segundo P de preparação. E o objetivo do nosso checklist é ganharmos tempo e ganharmos também em segurança, evitando que haja qualquer tipo de falta de material ou medicamento ou que a gente não anteveja uma situação difícil de via aérea que possa impactar na segurança para o paciente no momento da sua intubação. Em todas as nossas caixas de via aérea, de todas as nossas unidades, nós temos impresso na parte interna os dois protocolos, que seria o algoritmo convencional de via aérea, que é esse daqui da parte de cima, e nós temos também nosso protocolo de resgate, que nós vamos falar algumas aulas aqui para frente. Mas o mais importante é que na parte externa das caixas de via aérea, nós temos impresso um QR Code. E se você apontar a câmera do seu telefone para esse QR Code, você vai ser automaticamente direcionado para o checklist de intubação. A primeira parte do checklist é preenchermos o RH do paciente, que está presente na beira do leito, na placa de identificação de cada um dos pacientes das nossas unidades. E a primeira parte propriamente dita do nosso protocolo de intubação, aliás, do nosso checklist de intubação, é a avaliação inicial do paciente, onde faremos 4 perguntas. Existem preditores de via aérea difícil? A pressão arterial média do paciente está acima de 65 milímetros de mercúrio? Considerar volume ou uso de vasopressores. A saturação está a 95% após 5 minutos de VNI ou uso de catéter nasal de alto fluxo, exceto se contraindicação. Então note bem que a gente já preconiza que todas as pré-oxigenações sejam feitas em pressão positiva e de preferência com ventilação mecânica não invasiva. Próteses dentárias, se existentes, estão guardadas e entregues ao enfermeiro do leito? Então essa parte daqui é super importante para o paciente não perder a sua prótese dentária. Rolando um pouquinho mais para baixo, a gente tem aí a segunda parte do nosso checklist, que é a determinação do plano de intubação. Então a liderança, ela deve determinar e expressar em voz alta sobre a estratégia de intubação, se vai ser acordado, se vai ser uma sedação com uma intubação com sedação e bloqueio neuromuscular, se vai ser sequência rápida ou não, também. Quais são os sedativos que serão utilizados e quais as doses, os planos A, B e C para laringoscopia e os limites de segurança para saturação e pressão arterial do paciente. A terceira parte do nosso checklist é especificamente a checagem de material, e essa é a parte mais longa, tá? Mas talvez seja mais importante quando a gente tem tempo para conseguir controlar o ambiente. Então, todos esses materiais aqui eles são importantes, e a gente faz o checklist justamente para saber que eles estão presentes à beira-leito, e de preferência a gente não vai querer utilizar nenhum deles, né? A gente não vai utilizar ao longo do processo de intubação. Mas caso seja necessário, eles têm que estar disponíveis. Porque pode ser que eu use só em 10 ou 5% das minhas intubações, que são vias aéreas difíceis. No entanto, se eu precisar e não ter esses materiais, ou eles não tiverem sido identificados, a gente vai correr um risco muito grande do paciente ter uma dessaturação e uma parada cardiorrespiratória. Então, os materiais que a gente preconiza antes de iniciar a intubação em si é a disponibilidade do laringoscópio, com lâminas 3 e 4 curvas funcionantes, o videolaringoscópio, tubo orotraqueal, que geralmente a gente vai usar 7,5, 8 ou 8,5, e tubos opcionais, que são tubos mais finos, 6, 6,5 e 7. Seringa para insuflação de cuff, material para fixação do tubo, fio guia montado e introduzido com spray de lidocaína, ambu com máscara para ventilação positiva funcionante conectado ao oxigênio suplementar, canas de Guedel 3 e 4 prontamente disponíveis, material para aspiração pronto e avaliar a necessidade de aspirador rígido em caso de via aérea inundada, ventilador mecânico pronto, caixa de via aérea presente, com bujo, máscara laríngea e material para crico, capnógrafo instalado e já testado na pré-oxigenação e carrinho de emergência próximo ao leito. Quando todos esses materiais estiverem disponíveis, a gente vai passar para a parte do posicionamento e monitorização. Então, a gente vai garantir que o paciente esteja em decúbito dorsal com coxim suboccipital. E aqui nós temos uma menção se é necessário coxim em rampa, geralmente para pacientes obesos. Acesso venoso funcionante, um acesso profundo ou pelo menos 2 periféricos.
Drogas para intubação orotraqueal aspiradas e identificadas. Selecionar vasopressor. E aí tem uma observação que está aqui embaixo, tá? Idealmente a gente preconiza que a norepinefrina já esteja instalada, já esteja na bomba de infusão contínua, mesmo que esteja em stand-by. Mas caso não haja tempo hábil, nós padronizamos na nossa unidade de terapia o uso do metaraminol. Nós temos apenas uma formulação no nosso hospital, e salvo engano no Brasil, que seria de 10 mg por ml, ampola com 1 ml. A gente aspira essa ampola diluindo com 9 ml de soro fisiológico. E é preconizado a administração de 1 em 1 ml em caso de hipotensão. Quando se opta por fazer o uso do metaraminol, as ampolas de norepinefrina devem estar facilmente disponíveis. Cardioscópio funcionante visualizado pelo médico auxiliar, nivelar a PAI ou ajustar a PNI para ciclar a cada 2 minutos e oximetria de pulso funcionante no membro sem manguito de pressão arterial. E dessa maneira a gente garante que todo o material e medicamentos estão disponíveis de uma maneira segura para a gente realizar a intubação do paciente. É realizada então a intubação, comando para que sejam administradas as medicações, toda a equipe multiprofissional participando. Quando é procedida a intubação orotraqueal, nós temos aqui uma parte que não seria bem um checklist, mas seria uma parte em que nós utilizamos para lembrar os nossos médicos intensivistas e plantonistas dos cuidados de pós-intubação, que é a checagem do posicionamento do tubo, capnografia e ausculta, fixação do tubo orotraqueal, a cabeceira elevada a 30 graus, avaliar a necessidade de sedação contínua, aferição da pressão de cuff, solicitação de raio-x de controle e gasometria arterial, monitorar os sinais vitais de 2 em 2 minutos, até 10 minutos após a intubação, e de 5 em 5 minutos, entre 10 e 60 minutos após a intubação. Reportar à família e à equipe titular do caso e descrever o procedimento em prontuário. Claro que essas partes aqui que são citadas, se a gente voltar aqui no nosso algoritmo approach, a gente tem bem descrito aqui a parte da confirmação, a parte de segurar o tubo, tá? Mas esse checklist acaba trazendo um pouco mais de segurança até mesmo nos cuidados pós-intubação. Então a grande verdade é que não seguir esse protocolo acarreta uma grande chance de esquecermos algum tipo de material se nós confiarmos apenas em nossa memória, por melhor que ela seja, ou a não realização também implica em maior risco para o paciente, que é tudo que nós queremos evitar enquanto médicos intensivistas. Por essa aula é somente isso, um abraço e até a nossa próxima. Will shelter us from our fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside, with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams.